Por que escolher Quebec? Existem milhões de motivos. Porque até 2030 haverá mais de 1 milhão de empregos disponíveis, dos quais mais de 20% serão ocupados por pessoas imigrantes. Porque em Quebec, mesmo a menos 20, nós temos sangue nos olhos e não há nada que possa frear nossas ambições. Ou quase nada. Quebec é o lugar ideal para dar um novo impulso à sua carreira, além de oferecer uma ótima qualidade de vida. Aqui conciliamos família e trabalho, porque existe vida além do trabalho. O que mais? Porque nossa cultura é única e reúne o melhor de 2 mundos. Discutimos sobre negócios como em Nova York e tomamos café da manhã como em Paris. A língua oficial de Quebec, o francês, é um idioma colorido e vibrante. Ele nos une, nos define e nos distingue. Porque com suas 17 regiões, que se estendem do Ártico até a fronteira americana, Quebec é um território vasto. Um verdadeiro playground que oferece a você 1001 atividades em família ou com amigos. Porque Quebec é uma terra acolhedora, uma sociedade onde imigração rima com integração. E porque 15% das e dos quebequenses não são originários daqui. Quer ainda mais motivos? Eis aqui por que escolher Quebec. Boa noite a todos, meu nome é Chris Custer, é um prazer estar aqui com vocês hoje no lançamento de mais uma Journée Quebec Brasil. Oi pessoal, tudo bem? Frederico Chagas, é um prazer estar aqui com vocês e poder lançar mais uma Journée Quebec aqui para o Brasil, exclusivo para os candidatos que moram ou são brasileiros. Estamos nesse momento aqui muito especial, é a nossa principal missão de recrutamento por ano, de novo, da Journée Quebec Brasil, as missões de recrutamento do governo do Quebec. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje ao longo dessa noite, falando um pouquinho sobre como é que funciona, o que é uma missão de recrutamento, o que é o Quebec também, para aqueles que acabaram de chegar e não têm um pouquinho de noção sobre isso, para principalmente auxiliar vocês a traçarem um percurso de conhecimento, traçarem um percurso de imigração, para aqueles que realmente sonham em levar sua carreira para nível internacional, morar em uma outra região, morar principalmente no Quebec, aprender língua francesa. Então hoje vai ser um papo bem interativo, divertido e que a gente vai fazer ainda com um pouquinho diferente. Nós separamos as principais perguntas de vocês de início e elas vão aparecer aqui na tela para justamente ampliar e contextualizar aqueles que têm mais conhecimento e menos conhecimento de como é que vão funcionar as missões desse ano. Para além disso, a gente vai ter algumas participações bem especiais, de representantes de Quebec Internacional e de Doublon Économique, para poder falar sobre as ações, as empresas, os institutos de ensino que vão estar presentes. Então vai ser uma seance, um momento aqui bastante divertido, bastante interessante para aqueles que querem realmente aprofundar o conhecimento e se preparar para o processo de recrutamento. Bom, nesse momento o Fred vai estar presente, né? Isso, eu vou estar ali um pouquinho no chat junto com vocês, então se vocês tiverem alguma dúvida, vai mandando, eu vou respondendo. Enquanto o Apple está aqui apresentando, depois eu volto e converso um pouquinho mais com você. Então vamos lá, e começa a primeira pergunta. Bom, o que é o Quebec? Essa, na verdade, é uma excelente pergunta, justamente para aqueles que estão iniciando agora e caíram aqui pela primeira vez, aqui com a nossa live sobre o escritório do Quebec aqui em São Paulo. Na verdade, o Quebec é uma província do Canadá, e é uma província, na verdade, bem particular, que é uma província de língua francófona, ou seja, que tem como principal questão a língua francesa. O Quebec, na verdade, ele teve um processo de imigração distinto do resto do Canadá, que teve uma preponderância mais anglófona, e o Quebec hoje ele é muito fiel, ele é muito dedicado não só à questão da promoção, como também da proteção da língua francesa. Então, de novo, é uma província que tem como base a língua francesa, uma província francófona. Para além disso, a província é de mais ou menos 8,5 milhões de habitantes, mas um espaço territorial, na verdade, maior que o estado do Amazonas. Só aí a gente já começa a entender um pouquinho toda a questão, inclusive, que está voltada para a parte de migração. A gente tem uma população muito pequena, um território enorme, que dá esse espaço, inclusive, para a gente continuar e ampliar as nossas ações para nível internacional. Para além disso, é uma província, na verdade, tem as estações muito bem definidas, uma região em si. Então, para aqueles que estão pensando para o Canadá, qual que é a temperatura, como é que é, a gente tem que pensar nessa perspectiva aqui no Quebec, vai chegar a 30 graus no verão, mas também vai chegar a menos 30 no inverno. Então, vocês têm que muito se preparar ao longo desse processo, compreender um pouquinho como funciona o inverno, entender quais são as roupas que estão voltadas para isso, como é que funciona um casaco para aguentar um menos 30, e a bota.
Mas, para além disso, saber também que durante um período do ano vai chegar a 30 graus, vai estar todo mundo lá de fora, vai anoitecer mais tarde também, quase 10 horas da noite. Então, tudo isso faz parte do conhecimento também sobre a província. E, para além disso, a província que hoje tem 17 regiões administrativas diferentes, cada uma, inclusive, com a sua particularidade. Então, convido vocês a darem uma olhada, principalmente de onde está vinculada aquela empresa com a qual eu quero trabalhar. Ali, justamente, você vai entender, talvez uma província que tenha maior enfoque na parte do turismo ecológico também. Então, para você, na sua família, no final de semana, vai ter toda uma gama de ação para poder fazer. Outra também, dependendo da situação, vai estar muito vinculado mais a um grande centro urbano. Então, tente olhar para as ofertas de trabalho, mas sempre com aquele viés de onde vou melhor me adaptar, onde melhor vou pensar em relação à minha família, onde tem a melhor parte, talvez, para o meu desenvolvimento profissional. Cada região do Quebec, né? Cada região dessa província, dessa região administrativa, tem o seu enfoque, as suas características e as suas potencialidades diferentes. Por que escolher o Quebec? Na verdade, essas talvez sejam as perguntas mais importantes, né, para a gente poder conversar, mas que vocês também devem se colocar quando estão traçando o percurso de um caminho internacional, né? Na verdade, qualquer processo de imigração demanda muito estudo e principalmente esse match entre vocês, né, justamente para onde vocês estão indo, para que esse processo de imigração de vocês seja muito favorecido, seja muito mais com possibilidade de sucesso, de integração regional. Talvez nesse ponto eu gosto até de gastar um pouquinho mais de tempo para poder explicar para vocês várias coisas, talvez vários atrativos do Quebec. Minha ideia também é trazer e mostrar que talvez o Quebec pode ser um grande diferencial na vida de vocês. Acho que o número 1, talvez o fator que mais chama atenção é a questão do equilíbrio trabalho e família. Hércules, o que você quer dizer isso? Eu acho que existe uma gama, na verdade, de situações que fazem com que o Quebec seja muito atrativo. Número 1, questão, por exemplo, dos contratos de trabalho. Se a gente olha, por exemplo, aqui para o Brasil, os contratos de trabalho são entre 40 e 44 horas. No Quebec, na verdade, são de 35 a 37 horas e meia. Se a gente olha para isso no final de semana, existe até uma perspectiva de qualidade de vida muito maior. Aproveita-se muito mais uma vida para além do trabalho. A ponto que, hoje em dia, a gente não fala nem trabalho e família, e sim equilíbrio família-trabalho. Família é sempre em primeiro lugar. Além disso, a gente tem que olhar para uma perspectiva que atrai muitos brasileiros, que é principalmente em relação à questão de segurança. Se a gente for olhar, por exemplo, o Quebec, a província como todo, possui um dos menores índices de criminalidade do mundo. E as pessoas geralmente que imigram pensam muito poxa, eu quero andar na rua sem ter muito essa preocupação, né? Se eu estou com o celular, eu quero voltar à noite me sentindo em segurança. E saibam que no Quebec isso é uma realidade, de você poder se comportar sabendo que essa sensação de segurança e a segurança em si está presente. Um outro ponto que é a questão de saúde e educação gratuitos, né? O sistema de saúde no Quebec ele é público e o sistema de educação também público e gratuito até o nível do universitário. Então, para você que pensa justamente no acesso ao sistema, que pensa da gente não gastar dobrado como a gente gasta aqui no Brasil, isso é uma realidade. Então, todo esse sistema gratuito, funcional, é realmente um ponto muito atrativo para aqueles que pensam realmente em se estabelecer. Além disso, a gente tem que falar muito também da questão da diversidade, né? O Quebec, na verdade, é uma província muito aberta à imigração há muitos anos, né? Então, as diferentes regiões possuem toda uma estrutura muito bem acolhedora justamente para acolher isso, para acolher esse imigrante, para acolher essa pessoa que está chegando na região. Então, tanto que hoje, né, com todas essas influências, todas essas imigrações e fluxos migracionais que foram tidos ao longo dos anos, a gente tem, por exemplo, uma gama de comunidade cultural enorme no Quebec. Só Montreal, por exemplo, tem mais de 120 comunidades culturais distintas. Montreal, por exemplo, se a gente olha na perspectiva de pessoas trilingües, é a maior, na verdade, a cidade com maior quantidade, se comparado a todo o Canadá e inclusive a América do Norte. Então, entende que esse influxo populacional, né, e toda essa experiência com que isso atrai, promove, inclusive, o maior ideal de diversidade? A gente pode, inclusive, aprofundar isso de outras maneiras. A questão, inclusive, das liberdades individuais, do respeito aos direitos humanos, sempre foi uma base do Quebec. Então, saiba que, não importa qual o seu estilo de família, qual que seja a sua estrutura familiar e tudo mais, você será sempre bem visto no Quebec, sempre bem acolhido também. Uma outra perspectiva que a gente pode falar também está voltada principalmente para as perspectivas dos serviços fornecidos pelo governo para ampliar a sua integração. Talvez a gente sempre fique naquela de como que a gente vai fazer, como quando a gente chegar, né? Como que vai fazer para se integrar socialmente, saber
sabe que isso é uma preocupação muito clara do governo. Por isso, eles têm diversos tipos de serviços que estão direcionados às pessoas imigrantes para que ampliem a integração. Uma delas é o Serviço de Acompanhamento Quebec. Na verdade, é um órgão do governo que é dedicado justamente para olhar para a sua constelação familiar e criar um plano individualizado de integração. A ideia é que você chegue, por exemplo, no território sabendo, poxa, onde é que é a escola mais perto, por exemplo, né, que eu posso inscrever o meu filho, tendo base a minha acomodação, onde é, por exemplo, que eu posso acessar o serviço de saúde, quais são os documentos que eu tenho que levar. Esse tipo de contato mais próximo, que amplia justamente o seu conhecimento, ele é essencial para uma integração bem-sucedida, que vai estar totalmente, um serviço totalmente gratuito e à disposição das pessoas que chegam no Quebec. Lembrando que eles não vão realizar nada para vocês, mas eles vão direcionar com toda uma planificação sobre o que está disponível, de que maneira acessar, como se inscrever e tudo. Então, tenho certeza que vai ser um grande diferencial, inclusive, para vocês acabarem escolhendo o Quebec como uma região, né, talvez a sua região dos sonhos, a região para vocês traçarem o caminho internacional de vocês. Bom, o que são as missões de recrutamento? Acho que essa é uma pergunta muito bacana e eu gosto de entender isso, na verdade, explicando um processo como um todo. Uma missão de recrutamento é algo, na verdade, muito simples. O Quebec faz o quê? De forma a gerar um maior processo migratório, mas atrelado justamente a uma necessidade, o que a gente faz? Existe uma área do governo que é responsável justamente por conversar com uma gama de empresas no Quebec para poder entender quais são as suas necessidades. Né? O que você precisa? Quais são os postos de trabalho que você precisa abrir que você não consegue achar esse profissional aqui internamente? Há esse processo, inclusive, de conversa, de recrutamento dessas empresas que vão estar participando. E a partir disso é avaliado todo um processo para entender qual que é o perfil da vaga, qual que é realmente essa melhor aderência. Uma vez que essas empresas estejam recrutadas e que elas já tenham colocado, na verdade, as ofertas, né, que já tenham passado por um crivo diretamente do Ministério, pega essas empresas e leva para o internacional, de acordo justamente, né, das potencialidades de cada região, entendendo o perfil daquela vaga, tudo mais, e a gente vai fechar essa vaga diretamente na plataforma do governo e abrir para um determinado país. Esse é justamente o momento que a gente está agora, que é o momento que a gente abre, na verdade, essa plataforma para a inscrição dos que a gente chama de talentos, que são vocês, os candidatos que têm interesse de avançar nesse processo migratório e trabalhar diretamente no Quebec. Então, convido vocês para depois, no final dessa live, clicar justamente no link para poder acessar e verificar quais são os postos de trabalho que mais estejam vinculados ao perfil de vocês. Uma vez que vocês façam isso, vocês vão preencher o perfil de vocês, né, em francês, diretamente na plataforma, e submeter o processo de vocês de candidatura para aquela vaga em específico. Lembrando que esse processo diretamente vai ter envolvido o RH dessas empresas participantes, então esse processo não está mais vinculado a nós do governo. Quem faz todo esse processo de avaliação e triagem do seu perfil vinculado à vaga é a empresa participante no processo. Ela gostou? Achou que seu perfil tem aderência? Que você realmente tem o nível de francês talvez necessário? E além disso, obviamente, o perfil, né, para aquele matching específico da vaga, você pode ser convocado para o processo de entrevista no período posterior a esse período que a gente chama de promoção. A promoção que a gente está agora vai do período de 4 de março ao dia 8 de abril. Depois disso, entra o processo de triagem dos currículos e, se tudo der certo, você é convocado para o dia 4 e 5 de maio, aqui em São Paulo, para uma entrevista presencial com a empresa participante. Quais as vantagens diretamente de uma missão de recrutamento? A gente pode traçar várias. Obviamente, você também, no momento fora das missões, pode encontrar, né, um emprego diretamente por meio de plataformas de vagas, ou sendo contato ou conhecidos, né? As empresas contratam a nível internacional também, mesmo que fora do governo. Entretanto, participar de uma missão de recrutamento tem um viés, tem um valor muito grande a ser acrescentado. Número 1, né, as empresas elas têm todo um tipo de controle e acompanhamento perante aquele profissional que está diretamente embarcado nesse processo de migração. Então é um processo que você não vai sozinho, a empresa está ali, a gente traz empresas para participar desse processo que tem um pouquinho mais de conhecimento dessa contratação internacional, que vai acompanhar toda essa gama, né, desse período de saída, de chegada, né, esse processo de adaptação. Então tem esse número 1, que é esse acompanhamento mais próximo das empresas no processo migratório. Um grande valor também, que é o número 2, que é a questão da francização.
Todas as pessoas que participam nessa missão de recrutamento e que são retidas, né, na verdade, elas entram num processo que a gente chama de francização. A francização fora do Quebec, a gente chama, em que a gente inscreve esse profissional durante aquele período que aguarda o período de visto, inscreve esse profissional diretamente em uma escola parceira do Ministério para que você siga cursos de francês gratuitos. Antes do período, durante o período de emissão de visto, antes de ir realmente para o Quebec. A ideia é que, se vocês aprenderem mais o francês, vocês vão chegar mais bem preparados para cumprir o contrato de trabalho e, além disso, também, isso vai ampliar o processo de integração da província o mais rápido possível. Então, sabem que tem essa francização que eu chamo de francização hors Quebec, francização fora do Quebec, que vai estar disponível também para vocês, se forem retidos diretamente por essas empresas. Então, um segundo valor muito grande a ser acrescentado. Excelente pergunta, na verdade, porque essa missão em si vai ter um formato bastante especial, um formato bastante inovador. Porque, na verdade, o que acontece é que para essa missão a gente vai ter participação, na verdade, de empresas e de estabelecimentos de ensino, ambas ofertando aí, na verdade, tanto possibilidade de trabalho no Quebec quanto de ensino, na verdade, seguir o seu caminho de imigração por meio de uma via de estudo. Então, até o momento a gente tem 17 empresas participantes, né, ofertando essas ofertas de trabalho e mais estabelecimentos de ensino, de novo, por meio de uma imigração via de estudo. São diferentes perfis que vão estar vinculados, né? Então, vai ter do setor de gastronomia, manufatura, vai ter para o setor também de saúde. Então, tem que entrar realmente na plataforma e verificar as vagas que vão estar abertas para verificar aquelas que estão mais encaixadas no perfil de vocês. A gente almeja aí, né, espera-se que vai ser mais ou menos mais de 200 contratações até o final dessa missão. Então, uma grande possibilidade para você que está pensando justamente nessa sua carreira internacional. Bom, retomando um pouquinho a fala que eu tive com vocês mais cedo, né? De novo, o Quebec tem 17 regiões administrativas, cada uma com a sua potencialidade, cada uma com a sua característica. Então, além de tudo, convido vocês a darem uma olhadinha exatamente sobre as diferentes regiões que possuem. Mas, para além disso, convido vocês a terem um foco específico nas regiões ao qual essas empresas participantes da missão estão alocadas. A gente vai ter, por exemplo, empresas da região de Laurentides, Mauricie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches. Talvez os nomes sejam um pouquinho difíceis para vocês agora, que talvez tenham chegado e que não tenham muito conhecimento, mas vocês vão encontrar todas essas informações diretamente nas ofertas de trabalho, onde essa empresa está baseada. E, de novo, convido vocês a dar uma olhada, uma estudada, né, sobre aquela região. O que muitas vezes o empregador quer é ter aquele match, né, ter aquele conhecimento de que você é o match essencial para aquela vaga e que tem aquele conhecimento de para onde você está indo. Convido vocês a darem essa visão mais aprofundada. Para além disso, para os profissionais de saúde, saibam que RSQ, que a gente chama, que é Recrutement Santé Québec, o órgão do Ministério da Saúde que se ocupa do recrutamento internacional, ele é responsável, na verdade, por toda a província. Então, todo esse processo decisório, né, de onde você vai trabalhar, qual o perfil e tudo, vai ser traçado durante o período de entrevista de vocês. Então, enfim, é um mar de oportunidades, mas, obviamente, vai demandar um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de dedicação de vocês. Então, corre lá e vai aprendendo exatamente de onde que as informações, onde as empresas estão e quais são os atrativos de cada região. E agora, chegou um momento que a gente vai ter a participação especial, uma grande participação especial, por assim dizer, de Elisa Rim, na verdade, diretora de Mobilidade Internacional, de Quebec Internacional. Fred vai estar aqui presente com vocês para fazer um processo de entrevista com ela, para que ela justamente consiga trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre quais são as empresas que Quebec Internacional está acompanhando, quais são algumas características, quais são as vagas, enfim. Ele vai poder dar um norte melhor para vocês. Até daqui alguns minutos. Você já notou alguma vez as diferenças entre o francês do Quebec e o francês da Europa? Depois da Batalha das Planícies de Abraão, em 1750, e a consequente rendição da França, em 1763, o francês do Quebec e o francês da França se desenvolveram de maneira bem diferente, tal como aconteceu com o português de Portugal e o do Brasil. De modo que não é surpreendente que o francês do Quebec se pareça com o francês que se falava no noroeste da França no século XVII, sobretudo quando a gente pensa no sotaque e no torno de algumas palavras. O francês québécois se escreve exatamente igual ao da França, mas a pronúncia muda. Une barre de chocolat. Une barre de chocolat. Une poêle. Une poêle.
Être dans une fête. Être dans une fête. Un dîner. Un dîner. Petit. Petit. Qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que tu me dis là? Une boîte. Une boîte. Le soir. Le soir. Toi. Toi. Poids. Poids. Pain. Pain. Un restaurant. Restaurant. Un brin d'herbe. Un brin d'herbe. Oi, pessoal, de volta com vocês aqui. Agora a gente, como o Hércules bem falou, agora a gente vai conversar com a Elisa Rinco, diretora de mobilidade internacional na Quebec Internacional. Então, é uma dos nossos parceiros nessa missão e que de onde a plataforma vem também, da Quebec en Tête, da Quebec na cabeça. Então, sem mais delongas. Oi, Elisa, tudo bem? Tudo bem, e com vocês? Tudo certo. Então, Elisa, vamos já para as perguntas, porque acho que o pessoal está bem animado para saber um pouco mais sobre essa missão. Então, conta um pouquinho para a gente sobre os objetivos dessa missão e a importância do Brasil para as regiões cobertas por Kiwi, na verdade, porque a Quebec Internacional, para quem não sabe, já recruta no Brasil há mais de 10, 15, talvez anos, então tem muito tempo. Então, Elisa, por favor. Eu vou apresentar rapidamente a Quebec Internacional, né, Agência de Desenvolvimento Econômico da região de Quebec. Então, a equipe de atração e retenção de talentos tem o mandato de acompanhar as empresas e os estabelecimentos de ensino aqui na região para o recrutamento internacional. Nós já organizamos, né, no passado outras iniciativas de recrutamento para o Brasil e nós já recebemos mais de 600 brasileiros aqui na região de Quebec especificamente, né? Tem muitos outros brasileiros que se instalaram em outras cidades aqui da província. O Brasil, para a gente, é um território muito importante porque tem o interesse natural dos candidatos, né? São candidatos e tem também, né, agora a parte de estudantes também, né? Então, são candidatos para as duas vertentes, né? Estudo e trabalho, que têm um interesse muito grande pelo Quebec, aprendem o francês, né? Tem uma facilidade para aprender, aqueles que ainda não estão com o idioma bem afinadinho. E puxando agora um pouco mais para o lado das empresas, né? O feedback que a gente tem é que são candidatos muito preparados, que têm uma formação muito pertinente e muita experiência de trabalho que agrega muito aqui para o mercado, né, do Quebec. Perfeito, Da minha experiência própria, passei uma semana em Quebec e só vi brasileiro, encontrei vários brasileiros durante a semana inteira, então a cidade de Quebec está cheia de brasileiro, a região de Quebec em si está cheia de brasileiro. E Elisa, conta pra gente quantas empresas a gente tem para a região de Quebec. Na verdade, cobertas por Kiwi, né? Nessa iniciativa são 8 empresas, né, para a região de Quebec e um estabelecimento de ensino. A gente vai falar um pouquinho depois da delegação toda, né, mas especificamente aqui para a área que a gente cobre, 8 empresas e um estabelecimento de ensino. Perfeito. E você sabe um pouquinho dos setores, os requisitos assim mais procurados pelos empregadores da região? É uma missão multissetorial, né? Então a gente tem um pouco de tudo, né? Posso falar talvez dos setores que englobam toda a delegação, né? Então a gente tem saúde, tem TI, tem a área de manufatura, né? As exigências variam de uma vaga para outra, né? Então, por exemplo, a gente tem muita pergunta sobre o nível de francês. Mas qual o nível de francês que eu preciso ter? Para as empresas, né, pode variar do nível iniciante ou nenhum nível, né? Normalmente, por exemplo, a área de manufatura é muito mais flexível quanto ao nível de francês, até o nível intermediário ou avançado, por exemplo, para a área de saúde, né? O que não é necessariamente a realidade, por exemplo, dos estudos. A minha colega Laurence, que vai logo menos falar um pouquinho mais também desse setor, né? Ela vai falar mais do francês, né? Das exigências para a parte de ensino. Mas para a parte de trabalho, quando vocês forem consultar as vagas, é muito importante de ver as exigências para cada vaga. Cada empresa, cada vaga tem uma exigência diferente, né? Que seja no nível de competência técnica, de formação, domínio do francês e algumas até o domínio do inglês. Perfeito.
E como eu falei para você anteriormente, né, a Quebec Internacional é a dona, digamos assim, da plataforma que a gente está usando agora nessa missão, que é a Quebec na Cabeça. Então, Elisa, você tem alguma dica? Como é que as pessoas ali se movimentam dentro da plataforma? O que você pode falar um pouquinho para a gente? Então, muito importante. A primeira coisa, a inscrição é 100% gratuita, tá? Não tem tarifa nenhuma para os candidatos, que seja para criar o perfil na plataforma ou para postular. Para quem já tem um perfil, é só entrar no site Quebec na Cabeça, ir em trabalho, iniciativas que estão rolando agora, e vai ter lá a Journée Quebec Brasil. Se você já tem o seu perfil, você pode consultar ali as vagas, né? As oportunidades de estudo e de trabalho, e vai poder postular. Para quem não tem ainda um perfil, é possível consultar as vagas de estudo e trabalho sem ter criado o perfil. Então, só por curiosidade, dá para entrar na plataforma, consultar, né, o que já está online. E querendo postular, aí é obrigatório criar o perfil. Dica de ouro, o perfil tem que estar 100% em francês, tá? Poxa, mas acabei de ver que a minha vaga aqui que eu gostei não existe francês. De qualquer forma, o perfil de vocês tem que estar 100% em francês, porque os recrutadores dos estabelecimentos de ensino e das empresas são francófonos. Então, quando eles forem consultar o perfil de vocês, eles têm que entender o que vai estar lá no perfil. Então, perfil 100% em francês. Exatamente. A grande parte dos recrutadores, na verdade, quase, talvez a maioria não fala português, então é por isso que você tem que colocar em francês, seja o francês que você conseguir. Se a vaga não está pedindo um francês muito alto, não é isso que vai ser olhado, eles vão olhar realmente a sua experiência e como você passa essa sua experiência, como você passa a informação por meio da sua candidatura. E eu sempre falo também para o pessoal, dá uma olhada na plataforma, você não precisa se inscrever, não precisa fazer nada, antes de ver se as vagas fazem sentido para você. Fez sentido, se inscreve, abre lá sua conta, como a Elisa falou, e faz todo esse processo de inscrição. E Elisa, para a última pergunta. Então, como brasileira que escolheu o Quebec, por que o Quebec? Eu tenho uma afinidade, né, com a língua muito grande. Eu já falava francês antes de vir para cá. Eu já tinha vindo para cá em 2012, né, para conhecer um pouco. Passei por Montreal, tinha visitado na época, né, a cidade de Quebec. E depois, quando eu decidi vir me instalar aqui, definitivamente isso foi um atrativo muito grande, né? De já conhecer, dominar a língua. Tem o custo de vida também, né? Tem cidades aqui na província de Quebec que tem um custo de vida muito acessível para quem chega aqui, né, com a família. Para quem não fala ainda o francês, tem acesso à francização, né? Então, isso não vai necessariamente ser um impeditivo para a família. Tá? Tem uma comunidade de brasileiros muito grande, né, que seja aqui na área de Quebec, na área de Montreal, na área de Drummondville também. Então, quando a gente chega, a gente não se sente excluído. Tem muito da nossa cultura, né, aqui presente no Quebec. O clima, apesar dele ser extremo, né, sim, faz muito frio, mas é muito bonito, é um período, assim, muito bacana para quem não experimentou ainda neve, esportes de inverno. Tem muita atividade gratuita e cultural para se fazer, né, em qualquer canto aqui da província, a gente sempre vai achar alguma coisa para fazer. É muito fácil de viajar a província e tem muita oportunidade de trabalho, né? Aqui especificamente na cidade de Quebec, um dos motivos pelos quais eu escolhi foi por causa da baixa taxa de desemprego, né? Então é abaixo de 3% e a população imigrante tem uma inserção muito boa aí no mercado de trabalho, né? Nós temos também culturas parecidas, né? Eu acho que nós brasileiros com uma cultura latina somos muito, muito próximos, né? Culturalmente dos canadenses que falam francês, né? Então dos quebecos. Perfeito. Acho que com o que o Hércules falou e que a Elisa falou aqui, acho que a gente já convenceu vocês. Então, dá uma olhada na plataforma para ver as vagas. Tem alguma vaga que faz sentido para você, se aplica. As vagas vão estar abertas, a gente talvez vai falar um pouquinho depois, mas as vagas vão estar abertas até o dia 8 de abril. Então, não perde tempo, entra lá, dá uma olhada e se inscreve. E obrigado, Elisa. Obrigado por ter topado com a gente aqui, conversar um pouquinho. A Elisa também, vocês vão ver muito o gostinho dela por aí durante essas semanas de promoção, durante essas semanas de plataforma aberta. E também, para quem estiver aqui na missão, provavelmente também vai encontrar a Elisa, a mim, o Hércules, todo mundo presencialmente. Então, obrigado, Elisa. Obrigada a vocês. Então agora a gente vai voltar com o Hércules, que vai falar com a Laurence de Drummond Economic, para conversar um pouquinho com vocês sobre a região, sobre as empresas que estão recrutando da região e também os estabelecimentos de ensino.
Voltamos agora nesse momento tão especial, e na verdade como representante de uma outra instituição que está fazendo parte aqui desse momento também, foi mencionado pelo Fred, né, com Laurence Aubry, de Drummond Economique. Boa noite, Laurence, tudo jóia? Boa noite, tudo jóia, e vocês? Tudo jóia. Obrigado por ter aceitado aqui estar com a gente hoje. Obrigado, na verdade, por esse momento. Eu acho que talvez seja a primeira vez que a gente tem um representante do Drummond Economique fazendo uma live aqui com a gente, explicando um pouquinho sobre a realidade local e quais são realmente os atrativos da região. Laurence, conta um pouquinho pra gente sobre, principalmente, o que é a região de coberta pela instituição. Na verdade, imagino que talvez não seja só da Drummond. Conta pra gente um pouquinho quais são os atrativos, o que mais chama atenção. Tá bom, então, Drummond Economique, na verdade, acabou de mudar o nome, então, para quem já ouviu falar da gente, o nome era antigamente Société de Développement Économique de Drummondville, aí nos mudamos para Drummond Economique, que tá bem mais curto, bem mais eficiente. Aí, a nossa missão é de criar condições favoráveis para a cidade de Drummondville, mas também para a sua região. Então, você tem razão, Hercules, nós temos um território um pouquinho maior, que inclui duas regiões administrativas divididas pelo nosso rio. Então, de uma parte, temos a região administrativa chamada Mauricie, que as duas principais cidades são Trois-Rivières e Shawinigan. E da outra parte do rio, temos a região administrativa chamada Centre-du-Québec. Então, essas duas regiões combinadas, a gente gosta de chamar afetivamente o coração do Quebec, que obviamente não é o coração geográfico, mas tipo um coração econômico, porque essa região fica a meio caminho entre a cidade de Quebec e a cidade de Montreal. Excelente. Conta pra gente um pouquinho, principalmente, quais são os setores, pensando principalmente nesse profissional que está engajado, que está pensando em se estabelecer em Drummondville e outras regiões, né, no entorno, vou mencionar para você. Quais são as potencialidades da região? Tem tantas oportunidades, mas assim, essas regiões, essas cidades estão caracterizadas pelo setor da manufatura. Então, nós temos 4 empresas que vão participar dessa iniciativa relacionada ao setor da manufatura. Então, usinagem, fabricação, serviços de construção, tudo isso que tem relação à manufatura. Aí, eu acho importante também comentar sobre uma nova zona de inovação que está oficializada pelo governo, que está chegando nas nossas regiões. Então, tudo que tem a ver com transição energética, baterias recarregáveis, também faz parte das novas oportunidades de emprego que está na nossa região. Excelente, Laurence. E você mencionou também que a gente vai ter alguns estabelecimentos de ensino aqui presente, correto? Né? Falando sobre os centros de formação. Conta mais um pouquinho sobre a gente, que é um modelo até, na verdade, inovador de participação do Drummond Québec. Como que vai ser essa integração dessa área de ensino nas missões de recrutamento? Você está correto, a gente tem uma gama completa de oportunidades, tanto com as empresas quanto os estabelecimentos de ensino. Aí, essa nova iniciativa com os estabelecimentos é realmente para dar mais oportunidades para os brasileiros que estão querendo se mudar para o Quebec. Aí, nós estaremos acompanhados por 3 estabelecimentos de ensino de nível superior de educação no Quebec. Aí estaremos com 2 CEGEP, que isso é o nome do lugar físico onde está dada a formação colegial, que é como se fosse um pouquinho antes da universidade. Então, é o nível superior, onde está dada uma formação técnica. E também estaremos com uma universidade chamada UQTR, que é a Universidade do Quebec em Trois-Rivières. Então, tem muitas ofertas de programas, de cursos, tanto na saúde, também na área mais da manufatura também, tem também da educação, tem muitas oportunidades. E dentre essas, na verdade, essas formações que foram mencionadas por você, Laurence, existe algumas que estão aparecendo mais, que são mais importantes, que a gente vê que têm, né, uma grande importância para o Quebec e para a região específica? Sim, com certeza. Na nossa região tem, por exemplo, técnicas de enfermagem,
técnica de educação infantil, técnicas de móveis e também computação. Tudo que tem a ver com ciência de computação é muito importante na nossa região. E também engenharia no nível mais universitária e psicologia também. Excelente, obrigado por esse grande resumo sobre essas ações. E aí, finalizando agora, eu queria perguntar para você, principalmente, né, quebecois, mas com toda essa experiência já brasileira, qual que é o conselho que você daria para quem está assistindo a gente, né, que está pensando em se estabelecer na região, né, coberta por vocês, de Drummondville e das outras cidades em torno? Quais são os conselhos que você daria? Eu super recomendo que toda pessoa que está curiosa, que tem um interesse pelo Quebec, de não perder essa oportunidade de se candidatar. Por quê? Especialmente nos estabelecimentos de ensino, não tem idade máxima para estudar, não tem um caminho só, né, que impede você voltar na escola, porque realmente uma boa oportunidade de se integrar no Quebec com uma formação muito boa, que dá acesso também a empregos bem pagos. Aí eu sei que as empresas estão oferecendo, né, vagas, mas os estabelecimentos de ensino também eles dão uma oportunidade de se integrar e de achar um trabalho super legal no Quebec. Excelente, obrigado, na verdade, obrigado por essas informações, obrigado por compartilhar esse momento aqui conosco, de trazer um pouquinho sobre a região coberta por Drummond Economic. De novo, encorajo vocês a verificarem diretamente as ofertas, sejam elas vinculadas aos estabelecimentos de ensino, sejam vinculadas às empresas, aquelas que fazem mais que tenham mais aderência ao perfil profissional de vocês ou para sua projeção de carreira, e convido vocês diretamente a se inscreverem nas missões toda essa missão de recrutamento da Journée Québec. E mais, trago um pouquinho de informação extra para falar que justamente para esse profissional de saúde que hoje está querendo passar por um processo de recrutamento perante, né, Recrutement Santé Québec, esse órgão de novo do Ministério que faz o processo de recrutamento internacional. Ao longo desse mês de março, nós teremos, né, webinários específicos para a área de saúde para poder tirar todas as dúvidas de vocês desse processo de revalidação do diploma, né, como é que funciona, como tem que se inscrever, dicas inclusive para o processo de recrutamento específico. A gente sabe que tem toda essa parte clínica, né, que é levada em consideração. Então não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais também, se você é profissional de saúde, para esse acompanhamento mais aprofundado sobre a área específica e o que é levado em consideração. Tá bom? Obrigado mais uma vez e a gente passa para o próximo bloco. Voltamos agora para o nosso último bloco, na verdade, né? A gente passou por esse momento de introdução, passamos por uma conversa com a Elisa e também com a Laurence, e agora a gente está justamente no período da questão de perguntas e respostas, justamente para sanar essas perguntas que eram aí no chat, né? Estamos de volta aqui com o Fred, estava com saudade de você nesse momento. Eu estava aí olhando as perguntas de vocês, o que a gente não vai falar que eu tentei responder já pelo chat. Então, a gente vai selecionar algumas, não vai dar para responder todas, mas óbvio, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem contactar a gente pelas redes sociais também, por e-mail, e a gente responde todo mundo. Mas vamos então, sem mais delongas, vamos já para as perguntas que eu selecionei ali do lado. A primeira é, quais são as datas importantes dessa missão? Excelente ponto, na verdade, de novo mencionando 4 de março a 8 de abril, são as datas principais do período promocional. De novo, período promocional é o período que a plataforma está aberta. Então é um período justamente que vocês têm para se inscrever na plataforma. Não deixa, pelo amor de Deus, não deixa para fazer no último momento. Por quê? Vocês têm que, de novo, mencionando a fala da Elisa, criar o perfil em francês. Então, demanda um pouquinho de tempo. Vai que no último dia a internet cai. Vai que no último dia, por exemplo, alguma outra coisa acontece. Então, quanto antes vocês se inscreverem, melhor. Muitas vezes, inclusive, os recrutadores já vão avaliando ao longo desse processo do mês as candidaturas para não deixar também para o último momento. Lembrando que se você for convocado, você vai ser convocado para uma entrevista. O período, na verdade, é 4 e 5 de maio aqui em São Paulo para entrevista diretamente com esses recrutadores. O local vai ser posteriormente divulgado com todas as informações de recrutamento por e-mail para vocês. Exatamente, então fiquem bem atentos aos prazos para não perder, principalmente porque muita gente deixa para a última hora e acaba
que a plataforma acaba caindo, porque tem muita gente entrando, então não deixa para a última hora, entra sempre antes, se inscreve, vê as vagas e já faz a sua postulação. Vamos lá, mais uma. Essa aqui é, que eu achei engraçada, do Felipe. Ele perguntou, mas faz muito frio mesmo no Quebec? Eu acho, na verdade, que a Elisa até trouxe um pouquinho, eu falei um pouquinho no início, faz bastante frio no Quebec também, mas tem toda uma preparação para isso, né? Na verdade, o pessoal até brinca que às vezes passa mais frio aqui no Brasil do que no Quebec, porque a gente não tem toda uma estrutura para isso, né? As casas não têm, na verdade, o aquecimento tão ideal aqui no Brasil. No Quebec, né, o clima é em torno de uma, imagina, né, numa perspectiva histórica, o clima é em torno de uma sobrevivência, de você conseguir lidar com isso ou não. Então existe toda uma preparação das casas, existe uma preparação do transporte público, existe uma preparação dos lugares. Então o frio é só mais um detalhe ao qual você, na verdade, tem todo um ajuste em torno daquilo e a vida continua normalmente. E até justamente para aqueles que já gostam de alguma coisa nesse sentido do friozinho, sabe que muitas vezes, talvez seja difícil até para a gente compreender, porque não é a nossa realidade, mas a vida se passa em torno do frio, né? De novo, puxando a fala da Elisa aqui, existe esporte de inverno, as pessoas saem para justamente praticar. É um outro padrão de vida que, se vocês estiverem abertos, vocês vão se integrar também. Então não encarem o frio, é frio durante o período do inverno, mas não encarem o frio como fator de impedimento, e sim como mais uma possibilidade, na verdade, para vocês se estabelecerem e se integrarem na região. Exatamente. Agora vamos para a pergunta da Patrícia. Como funciona o processo de visto? A empresa ajuda? Outro ponto também importante da gente mencionar, excelente pergunta, Patrícia. Na verdade, a questão mesmo, visto que vocês têm que ter noção, né? Na verdade, que isso, a base do pedido de visto, diretamente pelo consulado e tudo, é de uma responsabilidade do candidato que está participando. Entretanto, o empregador ele auxilia muito nesse processo. Em que sentido, por exemplo? Primeiro que existe uma diferença do visto e do CAC. Na verdade, o CAC é o Certificado de Aceitação do Quebec, um certificado que é emitido diretamente para o Quebec como sendo uma província que te acolheu naquele momento, né? Como sendo você o responsável por aquela que faz o match em relação à vaga como trabalhador temporário. Então, nesse sentido, toda essa parte já é uma responsabilidade que é coberta pela empresa. Para além disso, o pedido de visto, né, tem esse acompanhamento da empresa que vai justamente indicar, olha, o seu CAC já saiu, já foi esse momento, agora eu te pedi o visto diretamente ao consulado, tem que fazer isso, tudo. Então, essa talvez seja um dos grandes atrativos, porque o processo, apesar de ser, obviamente, uma responsabilidade de vocês, né, apresentar a documentação e etc, fazer o pedido, apesar de ser um processo que a gente chama de acompanhado, a empresa, no final, por vocês terem um visto de trabalho diretamente atrelado a essa empresa, um visto de trabalho fechado, vinculado àquela empresa, existe um acompanhamento personalizado, por assim dizer, justamente porque a sua chegada bem-sucedida é na empresa também. Então isso agrega muito valor, na verdade, ao processo de imigração. Exato, e até para relembrar sobre acalmar vocês sobre o prazo, pessoas perguntaram no chat também, a gente não tem muito controle sobre o processo inteiro de recrutamento da empresa. As empresas vão fazer as entrevistas, como o Marcos falou, no dia 4 e 5 de maio, mas a gente não tem muito controle se elas têm outras etapas do processo seletivo deles, aí é com cada empresa. Mas a partir do ok da empresa, você vai dar entrada no seu processo de visto. Primeiro tem uma parte com o Quebec, que é a parte do CAC, Certificado de Aceitação do Quebec, e depois a parte aqui no Brasil dos vistos. Isso tudo vai ser ali, a gente diz, de 8 meses a 1 ano depois que a empresa diz que quer você que vai trabalhar para eles. Então pode ficar calmo, a empresa espera, ela sabe esse tempo. Lógico, esse prazo ele está um pouquinho grande ainda por conta da pandemia e tudo mais, mas vem descendo cada vez mais. A gente prefere falar um prazo maior para que vocês não fiquem muito ansiosos, mas pode ser que seja bem antes disso. Vamos para a próxima pergunta do Alexandre, perguntando para o setor da saúde, como funciona a seleção? O setor da saúde é um setor, na verdade, bastante específico, né? O setor de saúde, de novo, assim, uma vez que o sistema de saúde do Quebec seja um sistema público de saúde, o processo de recrutamento também é feito, na verdade, pelo governo, por assim dizer, diferentemente das outras situações que sua empresa participando. Existe, de novo, um órgão responsável por isso, chamado RSQ, que faz essa parte de recrutamento das pessoas a nível internacional, de forma a balizar realmente essas normas para a área de saúde específica, que é uma área, inclusive, com bastante especialização, uma área de bastante importância. Então, até para poder falar com vocês que existe um processo a mais, são 2 processos de inscrição, né? Um diretamente na plataforma
que vocês estão vendo agora, das Jovem Quebec, diretamente de Quebec na cabeça, que está nesse primeiro momento de inscrição, e um segundo momento diretamente na plataforma de RSQ, que é uma plataforma direta para o recrutamento da área da saúde, que inclusive tem uma série de informações que vão estar disponíveis sobre quais são os estabelecimentos, sobre quais são as regiões do Quebec que contratam, onde que se falta mais qual profissão, etc. Enfim, tem uma gama de informações extra. Então saibam que, dando um spoilerzinho, vai ser necessário principalmente inscrição em 2 plataformas, que a gente vai colocar aqui depois para vocês também, no link do vídeo, para vocês se inscreverem. De novo, também em francês. Mas, para além disso, para destrinchar esse processo como um todo, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai fazer lives específicas para a área da saúde, sejam para elas para a área de trabalhadores sociais, para a área, inclusive, de enfermagem e técnico de enfermagem, que a gente vai destrinchar todo esse processo para vocês, com participantes, inclusive, do Quebec, do Ministério responsável da saúde, responsável pela contratação. Exatamente, até o pessoal estava perguntando um pouco sobre revalidação de diploma e tudo mais, então fica de olho, porque nesse webinar, nesses 2 webinars, né, que a gente vai fazer com a saúde, com o pessoal do Quebec, eles vão explicar tudo sobre a revalidação, então vocês já vão sair de lá craques e já sabendo como fazer todo o processo, tá bom? Então aqui o próximo é do Gabriel, se existe algum limite de idade. Não, essa é uma parte bastante importante, uma parte, na verdade, que o pessoal se atrai melhor, se atrai mais, na verdade, para essa modalidade de imigração. As missões de recrutamento, elas não têm limite de idade, de novo, isso é um match entre o empregador e vocês. Inclusive, as vagas que abrem têm perfis diferentes. Às vezes a gente vai encontrar uma vaga mais júnior, uma vaga mais pleno, sênior. Tudo depende realmente da necessidade da empresa específica ao qual ela não consegue contratar interno. Então, cada missão a gente tem vagas diferentes, com perfis diferentes, com níveis de senioridade diferentes. Por dessa maneira não se aplica a perspectiva de vaga. Isso é a parte mais interessante. É diretamente um match, né? Uma comprovação, por assim dizer, que você é o responsável, que você vai ser a melhor escolha para preencher aquele posto específico. Não importa a sua idade nesse processo. Então, é uma via mais aí para justamente quem já está no mercado há muito tempo, quem acabou de se lançar, enfim, são novas oportunidades que se abrem. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta, na verdade, da Gabriela. Falou, se eu passar na missão e conseguir uma vaga, meu esposo e meus filhos podem me acompanhar? Sobre essa questão justamente do cônjuge, o Quebec, na verdade, é uma das poucas províncias que é aberta, inclusive, para o cônjuge, para imigração com o cônjuge, né? Com o que a gente chama com família e com tudo. Isso é uma parte muito importante, inclusive, para vocês que têm filhos, por exemplo, que têm um cônjuge, né? A imigração é sempre uma perspectiva que deve ser pensada de uma maneira familiar. Em linha geral, respondendo a pergunta, o cônjuge está aberto, na verdade, para acompanhar com visto de trabalho aberto nesse processo de imigração também. Significa que, né, você, seu esposo, sua esposa, quem estiver acompanhando como cônjuge nesse processo vai ter visto de trabalho aberto e poder trabalhar com o que for melhor. Obviamente, se a profissão for regulamentada, tem que verificar a questão também para regulamentação, mas, de maneira geral, a pessoa pode trabalhar com o que for. Nesse ponto, tem uma vaga ou outra, na verdade, que não tendo vista o valor do salário e tendo vista, né, por perspectiva do programa, não se aplica para levar o cônjuge. Mas nessas vagas em específico, se tiver, porque até o momento a gente não tem confirmação, caso haja, vai estar escrito diretamente na oferta de trabalho de que o cônjuge, nesse sentido, não poderá acompanhar. Mas isso é um recorte muito pequeno do geral das vagas que a gente tem. Então, por isso que a minha resposta é no geral, sim, pode acompanhar. Caso não possa, vai estar escrito bem explicitamente na vaga específica. Exatamente. E os empregadores também, eles sabem quando pode, quando não pode, eles vão também avisar durante a entrevista, se você tem ciência. Importante também, porque eu vi o pessoal aqui comentando, falar que o esposo ele vai ter acesso à francização, mais uma vez, no Quebec. A francização que o Hércules mencionou fora do Quebec, exato, é só para o pessoal que vai passar pela missão, que vai conseguir uma vaga na missão. Quem não conseguir a vaga, ou seja, quem for o cônjuge que vai junto, pode entrar lá no Quebec em cursos de francês gratuitos, pagos pelo governo. Então vocês podem até receber uma bolsa para se dedicar ao estudo. Então, o que é bem interessante. E os filhos podem acompanhar se eles tiverem até 21 anos. Se tiver mais de 21 anos, tem que comprovar uma dependência dos pais, seja financeira, seja de qualquer outra forma. Precisa ser comprovado isso perante ao Consulado do Canadá. Então, até 21, lembrando que a educação pública é até os 16. Então, se eles já têm ali mais de 16 anos,
precisa haver uma universidade, ou um CEGEP, ou uma escola, para que ele entre nessa instituição durante o período no Quebec. Agora vamos para a última. Eu sei que está pipocando um monte de mensagem aqui, mas senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. Então, de novo, qualquer dúvida vocês podem escrever para a gente. Então, a última que eu acho que é a que resume o que todo mundo estava mandando ali no chat, eu estava respondendo várias vezes. Mas é preciso já ser fluente em francês? Então, a fluência, na verdade, não. Quando a gente fala de fluência em que maneira? Um francês perfeito? O francês, na verdade, como qualquer outra língua, é uma língua de evolução. Mas, de novo, assim, vou puxar nesse ponto de que o nível de francês está diretamente explícito na vaga e que vão ter diversos tipos de realidades, né? Se a gente fala de um profissional da saúde, por exemplo, obviamente o nível de francês vai ser um nível muito mais elevado, porque a gente está lidando com a vida humana. Então existe, né, diretamente um critério de avaliação, uma perspectiva de como vocês também se comportam em hospitalar, né, com base na língua francesa, de temáticas, etc, né, vocabulários em específico, que é muito mais rigoroso. Quando a gente fala do setor de manufatura, não tanto assim, né? Se a gente fala muitas vezes da área de soldagem, o mais interessante para a empresa é entender se esse profissional consegue ler a chapa em francês, né? Uma chapa de soldagem, por exemplo, né? O plano de soldagem. Então, tudo isso vai depender diretamente do posto, da vaga, da necessidade da empresa, da realidade da empresa em específico. Mas saibam que, talvez seja, para finalizar, o maior conselho que eu deixo aqui com vocês, que, de novo, Quebec é uma província que tudo se passa em torno do francês. Então, se vocês não têm a quantidade de francês agora, isso tem uma chance para que na próxima missão vocês continuem aprendendo para você chegar lá e conseguir essa vaga. Mas esse processo que a gente chama de imersão na língua francesa, de aprendizado, ele vai vir de um momento ou outro. Então, porque mesmo que vocês cheguem com o francês mais baixo lá, saibam que quando vocês precisarem ir no hospital, o médico vai atender vocês em francês. Na hora que vocês estiverem dirigindo, a placa vai ter em francês. Esse processo de imersão na língua ele vai ser, em determinado ponto, obrigatório, né? Toda essa integração em meio. Então, por que já não começar agora e facilitar, inclusive, o processo de chegada de vocês? Por que não começar agora e dedicar no conteúdo para, inclusive, ampliar a possibilidade de contratação de vocês? Então, deixo, talvez, como última sugestão, para aqueles que não têm nível ainda, comece a estudar agora, comece a se dedicar. Se não for para essa missão, talvez você vai estar pronto para a próxima. Exatamente, e eu sei que tem várias perguntas aqui que a gente não respondeu ainda. Além de poder mandar nas redes... Olha como é que a gente é bonzinho. Além de poder mandar nas redes sociais, no nosso e-mail, a gente também vai rodar o Brasil esse mês, fazendo eventos presenciais. Então, se você quiser falar com a gente presencialmente, está aparecendo aí na tela as nossas datas, os lugares que a gente vai. Entra nas nossas redes, vai lá, clica no link da bio ali no Instagram, que vocês vão ver todos os nossos eventos e você se inscreve para os eventos. Os eventos têm inscrições limitadas, por mais que a gente queira falar com todo mundo, os espaços são limitados, a gente não tem grandes auditórios. Então, entre lá, se inscreva e vem falar com a gente também pessoalmente, caso ainda haja alguma dúvida. Então aí já dei 3 maneiras de tirar a sua dúvida, então não fica com dúvida. E é isso, e no mais, agradeço vocês mais uma vez por essa atenção, né? Convido vocês a estarem também nos eventos presenciais, é um momento também de interação, né, que a gente pode ter, e talvez sanar dúvidas que a gente sabe aqui, né, são muito pessoais, e a gente está sempre à disposição para poder auxiliar nesse processo para que seja o mais suave possível. Enfim, agradeço vocês pela noite, pelo pouquinho da paciência, e estamos sempre à disposição para auxiliar no que necessário. Muito obrigado. Exatamente, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa noite. A gente se vê em maio, 4 e 5 de maio. Até mais. Um abraço.